Bom, então nós vamos fazer, né, agora a parte prática do nosso curso de processamento de sinais com o GNU Radio. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, a gente vai estar tratando da visualização de sinais em ambos os domínios, tempo e frequência. Então, vocês vão ter que montar esse sisteminha, esse flow graph aqui, certo? Voltando aqui para o GNU Radio, eu vou abrir aqui uma seção nova. Então, vamos tentar seguir aqui passo a passo. Eu coloco o signal source. Eu procuro aqui signal source, posiciono aqui. Próximo item é o GUI sync. Eu coloco aqui QT, GUI sync. Dois toques aqui. Coloco o throttle, que é o módulo que nós vamos ver a seguir, faz uma certa sincronia, né, no seu GNU Radio, senão seu computador vai ter que lidar com muitas amostras ao mesmo tempo. Nós vamos falar disso mais tarde, né? Ele, de certa forma, disciplina o sincronismo das amostras entre os blocos, né, aliviando um pouco o hardware do seu PC. E depois a gente vai ter o QT Frequency Sync, né? A gente vai vir aqui, por exemplo, coloca GUI Frequency Sync. Como o nome está dizendo, isso aqui se trata de um analisador de espectro. Ele mostra no eixo X a frequência, e esse GUI Sync ele tem todas as amostras, né? Tempo, frequência, constelação, etc, etc. Tá? Eu conecto os bloquinhos, certo? Faço isso aqui. E agora eu vou ajustar, né? Por exemplo, a variável sample rate. Eu coloquei aqui com 10M. Eu coloco aqui, então, sample rate, em vez de 32K, 10. Não sei se ENA6 ele aceita. Vamos testar. 10 na 6 ele aceitou. Vamos ver se vai dar problema. Não lembro se ele aceita. A variável frequency aqui eu coloquei como 500K. A variável frequency, eu coloco outra variável aqui. Variable. Eu chamo essa variável de frequency, underline, por exemplo, e coloco como 500 mil. Agora, o que vai acontecer? Esse signal source, que é um gerador senoidal, na verdade, clicando aqui, você vê que ele tem série de funções que ele pode estar gerando para você automaticamente. Sample rate, que é essa variável que nós setamos como 10 mega, e frequency, em vez de 1000, nós vamos colocar como frequency, underline, certo? Vamos ver se existe mais algum detalhe aqui. No bloco QT GUI Sync, dando um zoom aqui, o que ele está pedindo? Update rate, vamos ver se fica igual aqui o nosso. Sample rate 10, show array frequency, vamos ver se ele quer. No, e todos esses aqui 11. Então aqui a gente não precisa mexer em nada. E finalmente, esse bloquinho throttle, dando um zoom aqui, sample rate sobre 100. Ele está cadenciando numa velocidade menor, sample rate sobre 100. Apply. Vamos ver o que mais. Aqui, qual que é o signal source. Sample rate sine frequency, certo? A gente deixou em cosseno, se eu não me engano. Mas podemos botar aqui para seno, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, basicamente isso. Eu vou save as. Coloco aí um nome, teste V1. E para rodar, simplesmente eu clico aqui. Ele reclamou? Não reclamou. Está aqui, está rodando. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui a minha frequência de 0 até 5,
ou de menos 5 a 5, por quê? Porque o nosso sample rate está em 10 mega, esse cara aqui é responsável, quem é que está mostrando essa parte de cima é o GUI Sync. Por que é o GUI Sync? Porque eu tenho o Waterfall Display, né? Quem conhece esse modelo aqui, o Waterfall, ele mostra aqui o tempo e aqui a frequência. Então você percebe que eu estou vendo a portadora aqui, ó. Essas outras portadorazinhas aqui são erros numéricos, né? Aqui nós não temos nenhum hardware, nada ligado no seu PC, no nosso PC. Aqui o que nós temos na realidade é só o signal source, como se fosse um geradorzinho aí. E aqui embaixo nós temos, né, o mesmo gráfico, né? Você pode ver que é o mesmo gráfico, só que esse gráfico ele é controlado pelo GUI Frequency Sync. Pelo GUI Frequency Sync. Então, nós temos aqui, ó, estável, né, em 500 kHz. 500 kHz. Esse GUI Sync, como nós falamos, ele tem várias formas de você visualizar. Ele tem o Frequency Display, que você tem aqui, ó. Você tem aqui. Ele tem o Waterfall, que nós acabamos de mencionar. Você consegue fazer uma série de ajustes, né, para visualizar a portadora. Tem o Time Domain Display, isso aqui é importante, ó. Aqui o que ele está mostrando? Ele está mostrando aqui o I e o Q. São os sinais I e Q que são gerados por esse signal source. Então, explicando melhor o que está acontecendo aqui, quando eu fecho aqui, ó, o meu sistema ele para de rodar o meu flow graph, o meu programa não roda mais. Ou eu elimino ali, eu corto aquele gráfico, ou então eu venho aqui nesse íconezinho aqui. O que está acontecendo aqui? Isso causa um pouco de confusão, né, no início. Quem tá circulando por esse caminhozinho aqui são amostras no domínio tempo. Então, são amostras no domínio tempo. Algumas pessoas, no início, as pessoas acham que estão circulando já amostras no domínio frequência. Não, estão circulando amostras no domínio tempo. E esses dois blocos aqui que se encarregam de fazer o FFT para que você visualize o domínio frequência. Certo? Então, é um exemplo bem simples, né? Dá para a gente explorar bastante do conceito aí, né? Da gente estar usando a visualização do domínio tempo e frequência, um flow graph, um modelo bem simples. Então, aqui, ó, seguindo o nosso curso, o signal source ele emite amostras cadenciadas de acordo com a variável sample rate. O que ele está dizendo aqui? Que se eu rodar esse negócio de novo, olha aqui, eu vou ver no domínio tempo, um PT time sync, coloco aqui um time sync, seleciono os dois. O computador fica meio diferente por causa do vídeo, né? Vou mostrar aqui um negócio para vocês. Aqui eu vou colocar yes, auto scale yes. Vamos ver se eu consigo mostrar um negócio para vocês. Agora eu vou ver também no domínio tempo. Então, ó, eu estou aqui vendo o domínio tempo, que é esse osciloscópiozinho que eu coloquei. Eu consigo colocar o control panel, o painel de controle, e eu consigo, por exemplo, dar um stop aqui, ó, né? Dar um stop, como se fosse um osciloscópio um osciloscópio comercial, né? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: eu vou tentar mexer no stem plot. Esse stem plot aqui, ó, ele está mostrando as amostras nesse formato aqui, nessa visualização. O que eu quero fazer? O stop. Agora eu vou dar um zoom aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Então, você percebe, ó, que entre duas amostras eu tenho o quê? 0,1 microsegundo. Certo? Entre duas amostras consecutivas eu tenho 0,1 microsegundo. Ou seja, são os meus 10 mega, né, de sample rate, que nós falamos anteriormente. Certo?
Então, esse que é o conceito, né? De quem é que comanda é o sample rate. O bloco throttle, como nós falamos, ele cadencia os dados, né? O bloco throttle ele cadencia os dados de uma maneira a não forçar a causar um overflow de hardware. Você pode fazer um teste no seu computador, se for o caso, se você vier com o botão direito e der um bypass, ele fica amarelinho, e você rodar, você eventualmente, dependendo do caso, claro, aqui o meu não dá rolo, mas dependendo do seu PC, você vai perceber que a ventoinha vai começar a girar. E ele vai começar por quê? Porque ele começa a aquecer, ou seja, as amostras elas não estão sendo mais controladas por esse cadenciamento. O meu começou aqui a ventoinha a girar, né? Então eu vou dar um enable, né? Ele vai reativar esse bloco. Quando não tem esse bloco, como nós falamos, as amostras elas circulam pelo seu PC aqui com a velocidade máxima que o seu PC permite. Quando você coloca o bloco throttle, o que ele faz? Ele cadencia com essa taxa aqui que a gente estipulou, certo? Aqui não tem muita diferença se é sobre 100, sobre 10, isso aqui é só para dar um limite, né, na velocidade com que as amostras estão sendo. Então, o QT-GUI Sync, que é esse cara aqui, nós falamos, ele possui ao mesmo tempo visualização de tempo, frequência, constelação e waterfall. Então, esses dois elementos aqui, ó, eles, como nós vimos, eles basicamente mostram o mesmo perfil, né, a mesma curva. Só que um é o domínio, esse aqui é só frequência e esse aqui tem todos as outras opções. É óbvio que quando você usa o Frequency Sync e o Time Sync, você tem mais opções do que o GUI Sync, que aglutina todas num bloco só. Tá bom? O próximo passo perceba que as duas ondas complexas em quadratura no domínio tempo. Então, como nós falamos, você vê o verde e o azul e o vermelho aqui, a parte real e imaginária. A gente não viu, né, mas a constelação mostra a relação entre I e Q. Isso aqui é muito usado em comunicações digitais, né? QAM, QPSK. Então, se a gente for visualizar aqui, agora eu vou desativar o Frequency Sync, botão direito Disable, o Time Sync Disable aqui, e eu vou, aqui deu rolo, né? O que ele está reclamando? Ele está reclamando que, se eu ligar aqui, ó, Port Not Connected. Então, esse throttle está indo para esse bloco e não está indo para lugar nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse cara nesse. Eu vou desligar isso aqui. Agora vai funcionar. Entenderam? Então, o throttle agora não está indo para nenhum lugar, ele está indo para o GUI Sync. Eu só vou visualizar o GUI Sync para ficar mais limpo o meu coisa. Você percebe que eu cliquei com o botão direito e fui no Disable, não fui no Bypass, né? São as duas opções que você tem. Então aqui, ó, nós temos um sinal complexo, nós temos soma portadora, nós temos o waterfall, como nós vimos, o domínio tempo, as duas amostras, certo? E a constelação, como nós falamos, né, eu tenho uma relação aqui entre as amostras que ele está mostrando as amostras em phase e quadratura, elas estão ao longo de um círculo, ou seja, todas têm o mesmo módulo, certo? Elas têm o mesmo módulo e tem 90 graus entre elas, certo? O que acontece, né? Agora eu vou fechar aqui, fecho aqui. O que acontece quando eu bypasso um módulo, quando eu clico com o botão direito e eu faço esse negócio aqui. As amostras elas circulam direto, como se não existisse esse módulo. Mas o GNU Radio ele não deixa, vocês já viram, ele não deixa que um módulo ele fique jogando a amostra para um lugar nenhum. Quando isso acontece, eu vou atualizar aqui, Enable. Quando isso acontece, você pode usar o chamado Null Sync. Esse Null Sync, ó, você percebe que ele só tem botãozinho na entrada, ele absorve essas amostras aqui e o seu programa não funciona. Aqui ele está reclamando do que? O Null Sync ele não está conectado. Se eu fizer isso aqui, né, o meu programa vai rodar da mesma forma, né, com o Null Sync, mas ele não vai mudar absolutamente nada. Né? As amostras estão vindo para cá, estão morrendo aqui, mas ele também está indo para o GUI Sync.
como nós falamos, né, usando o Qt GUI TimeSync, eu tenho mais opções que o GUI Sync. Depois vocês vão fazendo esses exemplos e vocês vão estudando aí as diferentes formas de você visualizar, né? Tem muita coisa para você mexer. Se eu for mostrar aqui, vai ficar um negócio meio enfadonho. Você mexe aí, até porque é questão de gosto, cada um tem um tipo de gosto. Observe a paleta de opções Control Panel à direita do gráfico e acessível via menu Config. Então, isso aqui é o que nós fizemos anteriormente para calcular a distância entre as amostras. Aqui eu fiz mais um negocinho, eu calculei a distância entre o pico, eu calculei a distância entre o pico, vou colocar aqui, entre esse pico real e esse pico imaginário. Isso aqui, você depois procure fazer, usando os recursos que a gente mostrou há pouco. Se qualquer coisa você volta lá e você refaz. E a distância entre eles, aqui para esse ponto particular, deu meio microsegundo. Esse meio microsegundo, usando essa fórmula, meio microsegundo em 2 microsegundos, o que é esse 2 microsegundos? Esse aqui é o delay que 360 graus, que é 360 graus equivale a o quê? A um período. O nosso período aqui é o quê? É 1 sobre f. A nossa frequência é 500 kHz, então vai ser 1 sobre 500 kHz. Aqui está meio complicado de eu escrever, mas você está entendendo. Então, fazendo essa regra, 360 graus vai equivaler a 2 micro. Quantos graus equivale a... Né? Aliás, aqui está errado, né? Aqui é x. Quantos graus, o meu x aparece aqui, equivalem a meio microsegundo, que é essa distância aqui que nós vimos, vai equivaler aos 90 graus. Então, só para mostrar para vocês que a distância entre o I e Q, como seria de se esperar, é 90 graus. Aqui, só mostrando aqui, dando um zoom, eu tenho uma série de recursos, né? Y máximo, Y mínimo, eu posso usar o grid, eu posso usar o autoscale, esse update period aqui, ele dá o tempo com que o seu gráfico ele é atualizado, certo? A cada 0,1 segundo. E o Qt, aqui eu também consigo mexer no formato, né, com bolinha, sem bolinha, na cor. Se eu tenho, quem conhece MATLAB também, né, o alpha, que é a questão da transparência, se eu consigo os template, que é com a bolinha que nós fizemos, né, que é só com a bolinha, e todos vários recursos de visualização possíveis aí para você estar customizando o seu gráfico. Então, aqui, o próximo passo, sinais em frequência acima do sample rate. Adicione um Qt GUI Range conforme a figura. A frequência vai ser mudada on the fly. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos, então, adicionar esse bloco aqui, GUI Range, e esse GUI Range, vamos usar esses elementos aqui. Vamos voltar lá para o nosso coisa aqui. Então, aqui nós vamos colocar aqui, vamos procurar GUI Range, aqui, coloquei o GUI Range, apareceu aqui, aliás, apareceram 2. Então, agora aqui nós vamos acertar o nosso GUI Range conforme os dados. Frequency, olha o que vai acontecer. Frequency, underline, pode ser qualquer nome que você queira, você vê que ele já reclamou, frequency underline não é o único, né? Nós temos essa outra variável aqui, tem um conflito de 2 variáveis com o mesmo nome, basta a gente desativar isso aqui. Isso aqui a gente já resolve. Float, 1 vezes 10 na 6 é o valor default, então aqui nós vamos colocar 1 na 6 é o valor default, ele start com 1 vezes 10 na 6, e ele vai a 200 vezes 10 na 6. E o stop é 200 vezes 10 na 6. 200 MHz. E o step vai ser 1 MB. Né? Então, dou um apply. Ele reclamou. Né? Existem dois frequency underline. Eu venho com o botão direito, dou um disable. Agora eu só reativo aqui
o GUI Sync. Então, esse aqui é o Disable. Aliás, esse aqui já está Disable. Eu só ligo esse aqui. Eu posso apagar esse no Sync aqui para não dar confusão, certo? Então, o que esse GUI Range que você recém colocou? Nós vamos rodar. Vamos ver se vai dar certo. Agora apareceu aqui em cima, ó. Agora apareceu aqui em cima esse botãozinho. Então, com esse botãozinho, olha, eu consigo mover, eu movo a frequência. Então, isso aqui é um bug, né? Eu não sei se você também está visualizando, eu estou rodando o Windows, né? Mas esse aqui, ó, se eu fizer ele maior, e minimizar e maximizar, minimizar, ele acerta. Então, vamos lá, o que está acontecendo aqui? Eu estou com menos 5 a mais 5 MHz, porque a minha banda, o meu sample rate é de 10 MHz. Quando eu aumento, ó, aqui, ó, eu começo aqui em 1 MHz, eu vou aumentando. Quando ele cruza os 5 MHz, ele aparece do lado negativo. Ele aparece do lado negativo. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele acaba dando esse overlap aqui, né? O conceito, né? O FFT ele é circular, né? Acaba aparecendo do outro lado, né? Como os desenhos lá, os livros de processamento de sinais às vezes dão um exemplo dos desenhos lá do pica-pau do Pernalonga. Tá vendo o que acontece? Então aqui, ó, esse é o efeito de você usar frequências acima, né, do sample rate, de 10 MHz. Então, olha aqui, ó, se nós formos para o último, ó, maximizo e minimizo. Ele acerta aqui. Talvez no seu micro você não perceba isso. Então, se eu for aqui em 200 MHz, 200 MHz está aqui em 5, ó. Tá aqui o 5 aparece aqui. Se eu for em 200, o que eu estou lendo? Eu estou lendo exatamente em 0. Porque ele é um múltiplo, né? Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu estou em 195 MHz, mais ou menos. Eu consigo ver ainda uma portadora, mas essa portadora ela está aparecendo aqui, né, a frequência errada, né? Esse conceito aí da transformada de Fourier. Então, voltando aqui ao nosso curso, a banda visualizada, como nós falamos, ela sempre está entre menos sample rate sobre 2 e sample rate sobre 2. Quando a frequência do sinal é maior que sample rate, o pico da visualização ele escapa para o lado esquerdo, né, como nós falamos. Periodicamente, a cada n vezes sample rate, temos apenas a potência em DC, que é a frequência nula. Então, é o que nós falamos, nós estávamos em 200 MHz, e 200 é um múltiplo, né, inteiro de 10. Naturalmente, você vai aparecer o seu pico aqui como se tivesse em DC, né, em frequência zero. É o que nós vimos. Tá bom? Então, você consegue visualizar frequências acima do sample rate, mas em frequências, ele mostra uma frequência errada, certo? Então, esse é o efeito aí, né, da gente estar ultrapassando o sample rate, como nós falamos. Agora, o que acontece se nós estamos usando aqui, ó, todos os sinais azuisinhos? Vamos passar todos para float. Vamos ver o que vai acontecer. Float. O que mais tem de erro aqui? Float também, ele já mostrou. Agora vamos ver float, o que vai acontecer. Ó. Todos eles ficaram laranjinhas. Esses que ficaram azul, eles estão inativos, não tem problema. Olha o que vai acontecer com a transformada. Então, a transformada de um sinal no tempo que é complexo, aparece só um pico. Quando você faz a transformada de um sinal real, um sinal que não é complexo, que não tem parte imaginária, ele vai aparecer em dupla. Então, olha aqui, ó, a mesma coisa, ó, só que agora aqui, ó, olha como eles vão ficando cada vez mais separados. Né? Olha o que acontece aqui. Ó. Você está vendo? E se eu for ver no domínio tempo, agora não aparece mais o vermelho, ó, aparece apenas o nosso sinal azul. O vermelhinho sempre é 0. E o waterfall, olha o que acontece aqui. Ó. Tá vendo? O nosso waterfall, ele mostra as duas portadoras. E constelação, naturalmente, só vai mostrar o sinal em phase, só vai mostrar o sinal real. Esse aqui é o eixo real e esse aqui é o eixo imaginário. Certo?
Então, tudo faz sentido. Eu estou passando rápido nesses conceitos, como eu falei, isso aqui dá para falar muito tempo, mas aí nós vamos estar entrando em conceitos aí de processamento de sinais que não é o objetivo. O objetivo aqui é só ver a aplicação, certo? Se você tiver curiosidade, você pega o livro aí, a gente vai tocar em alguns assuntos um pouquinho mais superficiais, um pouquinho mais aprofundados, mas esse negócio tem várias e várias implicações, as explicações aí estão nos livros de processamento de sinais. Então, você observou a diferença nos dois casos. Então, em resumo, quando o seu sinal no domínio tempo ele é complexo, né, ou seja, ele é A mais JB, a minha transformada, aqui é a frequência, ela vai aparecer o quê? Vai aparecer só um pico. Quando o meu sinal no domínio tempo ele é real, ou seja, ele é só A, no domínio frequência, por sua vez, o que eu vou ter? Agora aqui eu vou ter simétrico, né? Um real e um imaginário, um negativo e um positivo, né? Aqui é o zero. Né? Só sintetizando o que nós vimos. Então, o que nós falamos, esse aqui, dando um zoom, é o sinal real e esse aqui é o sinal complexo. Certo? Isso, se você for estudar, é porque nós temos a propriedade que um sinal, né, o sinal complexo, o sinal real, ele é hermitiano. Né? Esse é o termo que se... Então, ó, isso aqui eu tirei do livro eu acho que foi do Bracewell, a função, se a função é real, se a função real é ímpar, tem transformada ímpar imaginária. Então, no caso do seno, o seno ele é ímpar, né, o seno ele é isso aqui, e o outro lado ele é isso, esse aqui é o seno. Então, o seno ele é real e ímpar e tem a transformada ímpar e imaginária. O seno complexo, por sua vez, ó, ele é seno de ômega-t mais j seno de ômega-t menos 90. Isso aqui é o que aparece quando a gente vem aqui e faz o complexo. Só lembrando, né? Quando nós fazemos o complexo, nós estamos mandando o GNU Radio gerar os resultados dessa forma aqui. Complexo, ele vai mostrar os dados dessa forma. Esse 90 graus aqui está dizendo o quê? Esse aqui é o in phase e esse aqui é o in quadratura. Tá bom? J seno de ômega-t menos 90, você consegue abrir desse jeitinho e vai ficar menos J cosseno de ômega-t. Certo? Então, o seno de esse termo, esse segundo termo aqui é simplesmente menos J cosseno de ômega-t. Certo? Então, esses resultados aqui estão todos em livros. Se a função ela é complexa, ela é par, ela aparece par aqui. Se ela é real e ímpar, como é o caso do seno, ela é imaginária e ímpar também. E se ela é imaginária e par, ela é imaginária e par também é transformada. Tá? Então, esses são as tabelinhas que geralmente aparecem nos livros. Você vai procurando fazer aí analogia, né, com o que você observa e você vê se realmente os resultados mostrados no GNU Radio estão conformes. Então, ó, f cosseno de ômega-t vai ser π, né, essa constante de proporcionalidade, e duas funções delta. E f seno de ômega-0t vai ser jπ, né, a diferença aqui, né, é que eu tenho o cosseno eu tenho o mais e o seno eu tenho o menos. Então, a transformada de seno de ômega-t menos j cosseno de ômega-t, isso aqui só lembrando, é o complexo, é o seno complexo, né? É o seno complexo, ou seja, é isso que nós fizemos, um seno complexo, ele está gerando amostras reais e imaginárias que vai ser a transformada vai ser simplesmente a transformada de uma soma, é a soma das transformadas. Isso aqui é a transformada do seno e isso aqui é a transformada do menos j cosseno. Somando esse negócio, esses dois aqui, ó, esse parzinho aqui anula com esse. E esse cara aqui, ó, que é o real, ele vai ficar o dobro do tamanho. Por isso que a transformada do complexo, de uma função complexa, voltando aqui onde nós escrevemos, a transformada de uma função complexa no domínio tempo, ela é só
aparece só uma portadora aqui, aparece só uma função delta, idealmente, né? Esse é o motivo. Bom, uma última palavrinha, né? A gente precisa falar também sobre as unidades do Frequency Sync, né? As unidades que o GNU Radio usa, as unidades do Frequency Sync. A gente está falando muito em frequência, em shape, na forma de onda que a gente está esperando, mas e quanto aos valores absolutos? Bom, amplitude no GNU Radio significa, quando nós falamos em amplitude, significa valor de pico. Então isso é fácil de você visualizar, esse flow graph que nós estávamos usando. Se você rodar esse flow graph, você vê aqui a amplitude é 1 e nós estamos com, né, amplitude aqui, ó, colocada em 1. Se a gente colocar um outro valor qualquer, né, para não dizer que usamos apenas um valor, colocar 17, valor arbitrário, e você roda, você percebe que o sinal agora está oscilando, né, entre mais e menos 17. Então, o valor que você coloca aqui na amplitude não se refere a valor eficaz e sim a valor de pico. A sua senoide vai estar oscilando entre mais amplitude e menos amplitude. Bom, e em relação ao domínio frequência, né? Essa é uma dúvida bastante comum, né? Quando eu faço FFT no MATLAB, algum outro software aí, o que vai no eixo Y, né? O pessoal geralmente fica em dúvida e a melhor solução, a melhor resposta geralmente é você sempre normalizar, né? Colocar em valor máximo e botar em 0 dB. Mas se a gente estudar aqui, se a gente visualizar aqui, no nosso caso, a gente vai estar rodando aqui, vamos colocar aqui de novo 10 mega, né? 10 mega e vamos colocar aqui o nosso 500K, né? 500K e 5 vezes 10 na 5. Se a gente rodar isso aqui, vamos voltar a amplitude para 1. Vocês estão seguindo tudo que a gente faz aqui, vocês seguem. E quando a gente rodar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu esperaria ter aqui uma função de um delta de Dirac aqui, né? Mas eu não tenho esse delta de Dirac. O que eu tenho na realidade é um sinal, né? É um sinal que a energia aparece não só num pico, mas ela aparece também espalhada do lado, né? Nas frequências do lado. Ou seja, como é que pode, se eu tenho só uma senoide em 500 kHz, eu ter sinal, sei lá, aqui ó, em 490 MHz? Né, 490 MHz. Como é que pode? Isso é devido ao fato de que nós temos um negócio chamado leaking, ou seja, né, voltando aqui para o nosso PDF, esse fenômeno de leaking, de novo, as explicações elas são bem mais sofisticadas nos livros, aqui é só uma coisa rápida. Quando você faz a divisão do domínio frequência, né, do seu FFT, isso aqui então é o F, o seu sinal, se ele não for um múltiplo inteiro da frequência de amostragem, o seu sinal que deveria aparecer só numa caixinha, essas caixinhas são chamadas frequency bins, um pedacinho dele acaba vazando para o vizinho. Tá? Então você gostaria de ter esse desenho aqui, que é a função delta, né? Esses desenhos aqui, que são a função delta, de novo, né? Nós temos até aqui anteriormente, nós fizemos até o cálculo, né? Até aqui ó, aparece até a função delta, eu esperaria que fosse uma função delta, nós não temos bem uma função delta, nós temos um negócio, né? Que na prática a gente tem um negócio assim. Né? Esse é o fenômeno chamado leaking. Certo? Você começa a vazar pedaço da energia do seu sinal após a operação do FFT para os vizinhos aqui. Bom, aqui a dica, né, que para ter a figura igual a minha aqui, ó, para ter a figura igual a minha, nós vamos usar então a frequência de amostragem de 20, de menos 10 a 10 MHz, e o nosso sinal em 5 MHz. Vamos ver se a gente consegue ter essa resposta aqui. Então, em 20 MHz aqui, e aqui eu vou colocar 5 MHz, ou seja, 20 por 5 vai dar o 4, né? Um número inteiro. Não cometi nenhum engano, vamos rodar. E aí você tem a sua, né, a sua função delta bem mais próxima aqui. Tá bom? Ainda existe um pouco de variação, mas isso aqui, né, esse 4,98 e 5 é porque aqui é 0 e aqui é, aliás, aqui é menos 200. Detalhe, esse menos 200 dB,
esse menos 200 dB é um valor numérico bem comum em softwares aí que você vai achar, que é o piso numérico, ou seja, você não tem nada menor do que menos 200 dB. Existem outros softwares também que esse número aparece. Então, menos 200 dB, que é um número pequenininho demais, é o nosso zero, tá bom? Então, em 4.98 nós temos 0 e em 5 nós temos o valor de 0 dB. Né, 0 dB. Então, provavelmente se você fez isso aí no seu software, você não obteve essa mesma curva que eu. Você não obteve pelo seguinte, quando eu coloco um frequency sync diretamente aqui do GNU Radio, por default ele tem esse negócio chamado window type setado como Blackman Harris. Então, para você ver, nós vamos falar um pouquinho depois sobre janela, né, sobre Windows. Para você ver você tem que eliminar essa janela aí, e o jeito de você eliminar essa janela é usando o retangular. Se eu voltar para o Blackman Harris, que é o default do GNU Radio, e rodar esse negócio de novo, você vai ver que agora eu já não tenho mais aquela função delta. Né? Eu já não tenho mais. O que aconteceu aqui? Esse aqui eu vou deletar. Ficar melhor. Se você rodar aqui, ó, você vai ver que eu já não tenho mais a função delta. Né? Eu não estou mais em 0 dB, eu tenho uma perda aqui ó, de 5, né, de menos 10 dB. Né? Eu tenho uma perda de menos 10 dB. Vou botar aqui por coisa. E aqui eu tenho o meu leaking, que esse leaking é devido então ao efeito do janelamento. O janelamento você multiplica, você faz uma convolução pela janela, né, no domínio tempo, e você acaba espalhando, né, a energia, né, voltando a ter o fenômeno de leaking, de vazamento. O janelamento tem várias vantagens, mas para esse caso nosso aqui, você acaba perdendo, né, a precisão aqui exatamente, né, na amplitude. Então, basta para que você visualize o delta, a função delta, você tem que voltar aqui para retangular. Quando você volta para o retangular, e se a sua frequência for um número inteiro, né, da frequência de amostragem, você vai observar essa função delta. Tá bom? Bom, aí eu quero que você observe o seguinte. Então agora nós estamos com amplitude de 1 no domínio tempo e nós estamos com o dB do frequency sync em 0 dB. O que acontece se eu coloco aqui, ó, em vez de complexo, real? Né? Vamos mudar tudo para real. Tudo para real. Float. Aqui eu vou colocar float também. E aqui eu vou colocar float. O que acontece? Então, agora eu rodo. Eu vejo as duas funções delta, tem esse pequeno vazamento em 0 aqui, isso aqui é bem comum, especialmente em SDR, né? Mas vamos ver qual é o número que apareceu ali. Olha, o número que apareceu é 6 dB. Não é estranho? Então, para complexo eu tenho 0 dB, e para real eu tenho 2 pulsos, mas eu tenho em menos 6 dB. E a unidade, voltando mais uma vez aqui, ó, a unidade que ele mostra é esse chamado Relative Gain, dB. O que é esse negócio? Né? É isso que a gente está tentando entender. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Se você for voltar aqui, ó, né, o caso complexo, eu tenho só um pico, 20 log de 1 é 0 dB. Foi exatamente o que nós observamos. No caso real, quando você usou float, a gente tem metade da potência, porque são 2 pulsos. 20 log de 1/2, cada um vai ter menos 6 dB. Certo? Então, a energia que eu tenho no caso complexo é a mesma energia que eu tenho no caso real. Só que eu vou dividir a função delta em duas. E, de novo, por que eu não estou observando, né, o pauzinho para cima e o pauzinho para baixo aqui na transformada? Né? Não falamos que a transformada do seno, cosseno, uma é para cima, outra é para baixo, porque eu estou vendo só em módulo. Tá bom? Então, resumindo, na prática, complexo como 20 log, o complexo eu vou usar 20 log de amplitude, e se for um número real, usando o tipo float, você sempre vai ter 6 dBs a menos. Isso aqui é muito importante que fique claro, porque é fonte de muita confusão, né, quando você analisa, né, o que eu tenho nesse
Y aqui do GNU Radio. Então, resumindo, quando eu coloco o signal source em float, eu tenho 2, cada um com menos 6 dB, e quando eu coloco tudo, e quando eu coloco em complexo, eu agora vou ter só um pico, e esse pico está atingindo 0 dB. Né? Dando um zoom aqui, ó, eu estou praticamente em 0 dB. Certo? Então, essa que é a questão da como que eu estudo, como que eu determino aí a amplitude do meu FFT. Então, nós já sabemos como é que é a amplitude da parte do tempo e como é que é a amplitude do FFT. Alguns detalhezinhos aí no mundo real, né? Se você quiser usar os seus SDR, analisador de espectro, ou seja, se você quiser usar DBM, né, o miliwatt, dB sobre miliwatt, você tem que tomar muito cuidado, né? DBM, se usa em RF e também se usa em áudio, né? Se você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer uma calibração. Como nós vimos, né, a forma como o GNU Radio trabalha com a unidade do FFT é um pouco diferente. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que você queira usar o seu PC, o seu PC como um analisador de áudio. Né? Então, você vai estar falando, nós vamos fazer alguns exemplos aí, o seu GNU Radio captura o áudio que você está falando e mostra, né, num gráfico, e mostra num gráfico de FFT, como nós falamos, né, Frequency Sync, ele vai mostrar lá as unidades, né, o espectro da sua voz, alguma coisa que você captou. O que vai ter aqui nesse eixo? O GNU Radio ele vai te mostrar o dB relativo. Como é que você faz para calcular o que realmente se usa na prática, que é o dBm? Não tem saída, você precisa fazer um processo de calibração. Então você vai colocar um gerador de sinais conhecido na entrada do seu PC e aí você vai ver, olha, quando o meu DBR no GNU Radio deu 0, isso significa que eu tive que colocar no meu gerador de sinais, sei lá, 1 dBm. Então você vai fazer uma tabelinha para confirmar, né, para fazer a translação, né, o que significa o DBR para o dBm. Entenderam? Então, esse que é o ponto. Isso eu estou falando para gerador de sinais, mas também serve para SDR. Vamos supor que você queira fazer o LoRa ou Sigfox, você queira fazer um analisador de espectro, né, barato usando um SDR. Você vai ver no seu Frequency Sync, DBR, você tem que dar um jeito de calibrar ele com gerador de sinais de RF, a calibração para que você veja qual que corresponde o DBR ao seu DBM. Tá bom? É isso aí, essa primeira aula e nosso primeiro bate-papo da parte prática. Espero que vocês tenham gostado.